convite que eu quero fazer com vocês aqui é que não se acomodem, não fiquem no aguardo de uma solução mágica, de alguém que vai ajudar, de alguém que vai fazer por ti. Cada um de nós tem a responsabilidade de se atualizar, de entender o minimamente possível, mas entender sobre o que está acontecendo. O mais básico de inteligência artificial, todos nós somos capazes. Hoje, num aplicativo do ChatGPT no celular, tu pode conversar com ele, trocar ideia com ele, formar uma opinião, falar sobre um projeto, falar sobre preparar uma fala, preparar uma apresentação, falar sobre uma negociação, qualquer coisa. Usem, comecem. Eu cheguei ontem, diretamente de Austin, ela falou aí do SXSW, que é o maior evento hoje de tecnologia e inovação, mas ele começou com um evento de criatividade, cultura, cinema, música, mas hoje a região do Texas lá está sendo dominado pelas empresas de tecnologia e o evento mesmo vem ganhando uma pauta muito intensa relacionada aos temas da tecnologia e da inovação. O passador é para baixo ou para cima? Só um segundinho, então vou ficar enrolando aqui mais um pouquinho. E esse evento que é realizado lá em Austin, no Texas, ele tem a participação de cerca de 350 mil pessoas. Regularmente inscritas no evento são cerca de 60 mil pessoas. E 10% disso são brasileiros. É a maior delegação, a maior comitiva. Tanto é que na palestra de abertura, a palestrante principal entrou no palco saudando a presença dos brasileiros. Então isso é muito legal, porque a cada ano a gente vê uma participação grande das organizações. A gente vê também, eu vou mostrar para vocês, teve inclusive brasileiro falando lá. Isso é um orgulho para nós, né? Teve representantes do Hospital Einstein, Boticário, mas também teve cientistas reconhecidos internacionalmente que estiveram palestrando naquele evento. Bom, falar sobre futuros possíveis, tendências, é algo que a gente vem já realizando há alguns anos. Há 15 anos que a gente organiza dados de tendências de tecnologia para apresentar para a nossa rede, principalmente para o ecossistema de justiça. A gente compila aquilo que é apresentado pelos principais institutos, pelas principais empresas de tecnologia e de pesquisa, organiza isso, cruza e apresenta para a nossa rede com o intuito de colaborar, com o intuito de ajudar na curadoria do conteúdo. Então aqui já é uma imagem lá do SXSW, né, esse vídeo. Não é uma feira, grande feira de tecnologia sofisticada, com os estandes mirabolantes, não, são coisas simples, mas muitas coisas ao mesmo tempo, e foco nas experiências das pessoas. Então, ele realmente é um grande evento. A gente está vivendo hoje um dos momentos mais transformadores da nossa história. Estava conversando com o Matheus aqui, que é lá de Pernambuco, né? Como é bom estar presenciando esse momento. Como é bom fazer parte dessa virada, dessa mudança, né? As coisas agora acontecem de uma forma instantânea, muito rápidas, e a gente precisa entender o que faz parte para cada um, o que a gente precisa entender, o que a gente precisa acompanhar. Então, esse evento ele é muito importante por isso, né? Porque ele começou como um festival de música, de cinema, de cultura, e foi agregando outros segmentos. Então, ele é um ecossistema vivo, juntando vários segmentos da sociedade, e isso que é bastante importante. O que isso tem a ver com o Ministério Público? O que isso tem a ver com as organizações públicas e privadas? Tudo, né? Porque hoje não dá para imaginar uma instituição de justiça sem o uso intensivo de tecnologia. E tudo isso que se viu lá, eu consigo enxergar sendo aplicado, impactando o atendimento ao cidadão, impactando as pessoas que mais precisam da justiça, que é a razão de existir das nossas instituições públicas. Então é impressionante os números, mais de 100 países lá representados, eu falei 10% de brasileiros, os líderes das principais empresas de tecnologia, da Apple, da IBM, Microsoft, Oracle, AWS, Google, Meta, estiveram presentes nesse festival, né, onde as pessoas
são envolvidas pela cidade de Austin, então muita gente andando de patinete, para um lado, para o outro, para assistir palestra, todos os hotéis, todas as estruturas. Aí tem a casa da NASA, a casa do Netflix, a casa da Paramount, tem mistura cinema com música. É muito legal ver tudo isso acontecendo de uma forma, né, conjugada, organizada dentro de uma cidade. A cidade envolvida com o evento. A cidade respirando e transpirando aquela energia toda positiva de pessoas que vão lá para se alimentar de dados, para se alimentar de informação, de experiências principalmente. E uma das coisas que eu acho que, para mim, ficou bastante impactado, assim, que ficou bastante claro, não é? Eu acho, para mim, são 2 pontos que eu destaco dessa feira para a gente conversar, que é o impacto da saúde social na nossa longevidade e qualidade de vida, ou seja, aproveitar essas tecnologias que substituem a mão de obra humana para ganhar tempo para sermos mais humanos e termos mais qualidade de vida, ter momentos com os nossos amigos, com a nossa família, para participar de eventos, para poder sair, para poder participar aqui do Enastic. Se a gente tiver a tecnologia sendo utilizada do jeito certo, automatizando burocracia, automatizando coisas que podem ser automatizadas, sobra mais tempo para sermos mais humanos. Então, essa discussão da tecnologia permitir que o ser humano seja mais humano esteve muito em pauta. E o outro ponto é como viver e conviver com a tecnologia, com a velocidade da tecnologia, com a evolução, como acompanhar isso, como conviver com esse avanço tecnológico que acontece de uma forma muito rápida, quase que meteórica. Então, essas tecnologias vão mudar o mundo, estão mudando o mundo. Então, isso aqui, eu trouxe essa imagem para vocês sentirem, porque isso aqui está tudo acontecendo ao mesmo tempo. De um lado tem um neurocientista mais top do mundo, no outro tem um médico, no outro palco tem um presidente de uma big tech, e tudo ao mesmo tempo, tem que escolher mesmo, e são mais de 1.500 alternativas, então são todos os hotéis da cidade com alguma programação, com experiências acontecendo, gente ao mesmo tempo assistindo palestra, outro está andando de carro lá, testando o novo carro da Tesla, outro está andando com outro equipamento que está sendo lançado, com aquele drone voador, enfim, é muita coisa acontecendo, palestras, experiências, tudo ao mesmo tempo. Então, isso é uma coisa muito legal de ver esse ecossistema funcionando. E 2 principais futuristas que lá falaram também destacaram alguns pontos que eu gostaria de trazer para vocês. Por exemplo, a Amy Webb, que é uma das mais consagradas futuristas, que fala sempre no SXSW, ela trouxe a pauta dos agentes de IA, que depois a gente vai falar um pouco mais, né? Porque a gente também usar um agente de IA para lidar com outra IA. A biologia generativa, os biocomputadores, que a gente vai falar. E o conceito do Living Intelligence, que é a inteligência viva, a combinação da inteligência artificial com a biotecnologia e a sensorização. Tudo isso já está acontecendo, ela chama de superciclo tecnológico. E o Scott Galloway, que também é um futurista consagrado, ele falou sobre o poder das Big Tech, como elas conseguem perpassar vários países, várias nações e com acesso a uma base gigantesca de dados, como está sendo a discussão do uso desses dados, dessas informações. Também ele lançou um novo conceito, Matheus, serviço as a software, diferente do conceito anterior, né, que continua SaaS, mas antes era software como serviço. Agora ele lançou o conceito de serviço como software. Tudo isso graças à inteligência artificial. Mas, como eu falei para vocês, há 15 anos que a gente lança o nosso material de tendências de tecnologia. Acho que eu voltei, não fui para frente. É para baixo e para cá. Onde que eu miro aqui? Tá, aí. Então, aqui para vocês também terem um pouco de ideia do ambiente, as coisas acontecendo, várias coisas ao mesmo tempo. Aqui o fundador, esse cara de camisa colorida aqui, americano, que é o CEO, fundador do SXSW. Ali a gente teve o pessoal da Disney lançando os robôs e lançando novas tecnologias que serão aplicadas nos parques. Também falando dos filmes, futuristas,
a São Paulo com uma grande estrutura lá para receber os brasileiros, montando uma casa São Paulo, onde tinha uma programação paralela com os brasileiros discutindo tecnologia, discutindo a melhoria do serviço público, tudo isso patrocinado pelo governo do estado de São Paulo. E a casa sempre lotada, eles foram muito criativos, assim, é importante destacar esse papel do Brasil, né? Levando essas tecnologias, levando essas discussões. Aqui são as empresas que a gente acompanha para organizar as tendências de tecnologia que a gente compartilha com vocês. Então, nosso relatório acompanha a CB Insight, a CES, Deloitte, Forrester, Gartner, IDC, a Singularity, que a gente faz parte desse ecossistema. Nós temos um programa com a Singularity, que pensa a justiça do futuro, é uma imersão de 3 dias, quem ainda não teve a oportunidade de fazer, eu recomendo, porque é fantástico. A gente está indo para a 10ª turma já, são 2 turmas por ano, maio e setembro. É o que tem de melhor hoje, pensando em tecnologia aplicada ao futuro da justiça. WGSN, World Economic Forum, We Are Social. Então, mas é muito desafiador organizar, acompanhar as tendências de tecnologia e trazer para compartilhar com vocês, porque só o relatório apresentado, lançado pela MWeb lá no SXSW, que ela lança todos os anos lá neste evento, tem mais de 1000 páginas. Inclusive, quem quiser esse relatório de tendências, é só me chamar aí no WhatsApp, no grupo, ou nas redes sociais, que eu encaminho para vocês. É um relatório muito bem estruturado, consolidando aí as tendências de tecnologia, resumidamente em 1000 páginas. Então, esse é o relatório da... Então, é muito difícil sintetizar, é muito difícil resumir, mas é muito legal de acompanhar isso. Estar vivendo esse momento nos desafia até a acompanhar esse avanço tecnológico e poder filtrar, poder escolher quais são as tecnologias que a gente quer e deve acompanhar. Bom, aqui, obviamente, sem nenhuma surpresa, falando em tecnologia, a grande tecnologia de destaque é a inteligência artificial. Sem nenhuma dúvida, a inteligência artificial é a tecnologia de ponta, é a que está promovendo grandes disrupções. A gente já viu aqui, né, ontem, hoje, a palestra do Capra falando sobre dados, a palestra da Xética já trazendo a inteligência artificial aplicada. Né, a gente já tem casos, principalmente com a IA generativa, a gente teve a partir de 2023 uma grande evolução no uso em toda a sociedade, na economia e no sistema de justiça. Mas é desafiador eu escolher as tecnologias, pesquisar isso junto com a Bárbara, que está aqui ao fundo, organizar essas informações para trazer para vocês. Então, no início do ano, inclusive, a gente fez um evento apresentando o relatório, só vou citar aqui quais as tendências. Inclusive, a gente tem um evento que é gratuito, Expoju Digital, que ele abordou todas essas tecnologias, está lá no YouTube para quem quiser assistir. Mas a gente começou falando da IA acessível, inteligência artificial onipresente, vários institutos de pesquisa trazendo sobre isso, né, trazendo as informações, trazendo suas pesquisas. O motor das decisões, dados versus gestão, né, quem pôde assistir a palestra do Capra ontem viu a importância dos dados, inclusive para uso da inteligência artificial. Os agentes da IA, né, que são a nova ferramenta de automação total, usando a inteligência artificial ao nosso favor, mas dando ela alguma autonomia para resolver problemas para a gente. A computação espacial, as interfaces imersivas, a infraestrutura focando na eficiência energética, todo esse uso intensivo de inteligência artificial combinado com nuvem, vem consumindo muita energia, então tem a preocupação com a sustentabilidade. Isso é uma tendência, isso é um ponto de atenção, é um sinal de alerta, tem muita pesquisa em torno disso, muito investimento para economizar energia e para impactar menos o meio ambiente. A segurança, a governança digital e o novo papel dos líderes de TI. Bom, é muito rápido isso, aqui é só uma palhinha, eu vou trazer para vocês, depois eu me coloco à disposição para a gente conversar, para compartilhar material, para falar sobre esse relatório da MWeb. A gente pode abrir um Zoom e conversar sobre isso, ou abrir um Meet, ou abrir antes que me xinguem aqui, pode ser qualquer uma das ferramentas de vídeo. Mas para a gente discutir sobre essas tecnologias, sobre a aplicação dessas tecnologias. Agora, para você ter uma ideia da velocidade com que isso está acontecendo, né? A gente vê aí esse movimento da IA em todos os lugares, trazido pela Deloitte, né, que propõe um futuro onde a tecnologia não é mais sobre a tecnologia em si, sobre inteligência artificial, mas é sobre a onipresença dela. Então, ela vai
ela vai permear todo o tecido da sociedade, vai ser como a gente conecta na tomada para abastecer de energia. A gente não vai falar de projetos de IA, mas vai falar sobre iniciativas que transformam, iniciativas de negócio, iniciativas de mudar o atendimento ao cidadão, iniciativas para possibilitar que o cidadão converse com o seu processo judicial eletrônico por meio de um WhatsApp, iniciativa que possa modernizar o atendimento do serviço público, já que é a nossa pauta aqui. Então, quando a gente fala de IA em todos os lugares, é em todos os setores da economia, em todas as áreas. E a M-Web, que é essa futurista que eu falei para vocês, ela fala dessa união dos sensores e biotecnologia com os sistemas, pensando numa adaptação, numa evolução que vai chegar a níveis incalculáveis hoje. Então, a gente tem que ficar ligado nessa movimentação toda, porque não tem mais, não é uma opção, não é mais apenas para a área de tecnologia. Eu fico muito feliz e honrado que num evento hoje, que é um evento que nasceu como um encontro de gestores de tecnologia, tenho tanta gente de negócio. Que a gente tem a presença de procuradores gerais de justiça num evento de tecnologia. Isso mostra a força da TI, isso mostra a responsabilidade dos líderes que conseguem se agrupar em torno da tecnologia, que estão enxergando que a tecnologia é uma ferramenta de transformação das organizações. A tecnologia hoje é o pilar principal de transformação da prestação de serviço público. Através da tecnologia, a gente consegue entregar o melhor resultado, reduzir custos, né, doutor Paturi, ter mais eficiência, conseguir criar cultura de dados criando a cultura de dados dentro da organização, usando os dados para tomar decisão. Tu vai decidir melhor, decidir mais rápido e usar depois essa jornada de dados a inteligência artificial para ganhar velocidade, ganhar escala. Então, só para reforçar essa questão, vejam bem esse cronograma que eu vou trazer aqui agora, essa linha de tempo. Olha como as coisas são muito mega rápidas. Entre 7 a 10 de janeiro, aconteceu em Las Vegas, o CES, que é um dos principais eventos de tecnologia. 7 a 10 de janeiro de 2025. E lá, as apresentações, aquilo que aconteceu lá, tornou a NVIDIA a empresa mais valiosa do mundo. Ela passou de 3,46 trilhões de dólares, superando a Microsoft e a Apple, em valor, né? 3,46 trilhões de dólares. Não a Apple e a Microsoft juntas, né? Mas ela ultrapassou as duas, ficando em primeira em termos de avaliação. Isso durante esse período da CES. Pois bem, no dia 21 de janeiro, foi lançado esse projeto de protagonismo global em inteligência artificial, que é o Stargate, onde o governo americano, né, o novo governo Trump, junto com as empresas, com a OpenAI, Oracle, SoftBank e MGX, eles anunciaram lá um investimento de 15 bilhões de dólares em infraestrutura de inteligência artificial até 2029. Até aí tudo bem, né? Porque os movimentos vão se complementando. A supervalorização da NVIDIA, aí esse anúncio no dia 21. Aí o que acontece no dia 27 de janeiro de 2025, conselheiro Moacir? É lançado o modelo de IA da startup chinesa DeepSeek. E neste dia, a NVIDIA perdeu 17% de valor. Nada mais, nada menos que 589 bilhões de dólares. Num dia. Essa DeepSeek, startup chinesa. Então vejam a velocidade. Estou falando de 7 a 10 de janeiro o CES, depois 21 de janeiro o anúncio do Stargate, e depois 27 de janeiro quando aconteceu essa apresentação do modelo de IA da startup chinesa. E aí agora no dia 5 de fevereiro, cadê aqui? Os pesquisadores de Stanford e da Universidade de Washington conseguiram criar também um modelo de IA, chamado S1, de baixo custo, que rivaliza com a OpenAI. A gente está falando de janeiro, e fez disso em fevereiro.
E como que a gente faz para acompanhar as tendências? Como que a gente faz para fazer uma apresentação atualizada? Como que eu sei que essa apresentação já não está atualizada porque alguma coisa aconteceu nos últimos 45, 50 minutos? É quase impossível, né? Isso é para gerar desespero, para gerar inquietação, sim. Desespero não, porque faz parte. O Rodrigo é um cara que, quando é lançada uma nova tecnologia, ele já está sabendo. Assim, Rodrigo, me diz aí, o que tu achou? Porque é um cara super conectado. Mas não é fácil, né? Porque as coisas acontecem ao mesmo tempo. E o relatório do MIT, eu acho que tem aqui também, que também foi apresentado, no relatório de tendência do MIT, que também foi apresentado lá no SXSW, ele comprova que esses fatos, que esses novos modelos de IA mais baratos, mais acessíveis, se tornarão mais comuns. Então, o que a gente tem com tudo isso, né? Um momento de queda de custo, um momento favorável para o usuário, para organizações, para as instituições. Então, vamos tirar proveito disso, porque no início desse movimento estava pouco impraticável. Eu vi que causou um pouco uma desconfiança, medos, né, em relação principalmente a custos. E esse movimento que está acontecendo agora, desse início de 2025, ele está derrubando custos da inteligência artificial, ou seja, tornando o cenário muito mais positivo, muito mais otimista. Então, aquilo que a gente precisa é ter a consciência de não sair também fazendo grandes investimentos em ferramentas sem saber se as pessoas vão usar. Não adianta a gente ver algumas organizações fazendo investimento de milhões de dólares, e eu não estou falando privado, estou falando tribunais, instituições de justiça, sem antes entender se as pessoas estão preparadas para usar IA. Não adianta contratar a ferramenta e depois obrigar a usar aquela ferramenta e contratar treinamento em cima da ferramenta. Eu preciso treinar as pessoas para mudança de chave, para mudar o mindset. Para as pessoas entenderem aonde que no trabalho dela a tecnologia pode ser uma ferramenta útil. Para ele saber que no dia a dia dele, a IA pode ser uma resolvedora de problemas. Ele vai levar os seus problemas para o treinamento e lá ele vai aprender a usar a IA. É isso que a gente tem feito em várias instituições, vários tribunais, treinamentos, mas usando a inteligência artificial, qualquer ferramenta da própria organização, sem ser treinar em torno de A, B ou C, mas treinando sobre aonde que a tecnologia ela realmente vai ajudar no meu trabalho. Porque as pessoas, quando elas são convidadas a ficar um dia inteiro fazendo treinamento, ficam pensando, pô, vou deixar o meu trabalho, passar o dia lá, amanhã vai vir, eu vou estar com o meu trabalho dobrado e nem sei se vai fazer sentido, se vou ter alguma coisa útil. Quando ele sabe que ele vai poder levar os problemas dele para o treinamento e vai aprender a usar a IA para resolver eles, fica mais ameno o convite, fica mais fácil aderir e fica mais empático também para as pessoas comprarem a ideia e começarem a aderir a essa onda de usar a inteligência artificial no seu trabalho. Então, seguindo aqui, porque o tempo está correndo, né? A gente tem um grande movimento de futuristas, né? de profissionais de tecnologia, trazendo os seus insights, trazendo os seus pensamentos. É igual esse editor-chefe da MIT, né? O Niall Firth, falando, o futuro não acontece de repente, ele é construído, entender as mudanças que vêm por aí é o primeiro passo para ficar à frente. Então a gente precisa entender, não sobre todas as tecnologias, mas acompanhar as mudanças que estão acontecendo e principalmente nos prepararmos para usar aquelas tecnologias que são importantes para nós, aquelas que vão fazer sentido para o nosso trabalho e para a nossa vida. Então, acompanhar essa velocidade de disrupções é o nosso papel, passar para vocês, como curadores de conteúdo, alguns insights, fazer a leitura desses diversos relatórios e trazer para vocês um resumo, trazer para vocês um conteúdo mais organizado, curado, é o nosso papel, a gente tem feito isso há mais de 15 anos. Estamos à disposição para discutir sobre isso, aplicar essas tecnologias na justiça, é o que a gente mais faz nesses 10 anos de Geotex. A gente vem desenvolvendo vários projetos dentro das instituições, dentro dos MPs, dos tribunais de justiça, para trazer essa mão para ajudar a diagnosticar a inovação, a diagnosticar oportunidades de inovação, ajudar programas de treinamento, capacitação em diversas tecnologias, agora, ultimamente, é a inteligência artificial. Acompanhar a velocidade dessas disrupções
é um tanto quanto desafiador, mas a gente está à disposição para fazer isso com vocês. Mas vocês precisam se conectar nas tecnologias que transformam, que são importantes para as suas organizações, as suas instituições. Então, uma frase que me chamou muito a atenção é desse palestrante futurista, também lá do SXSW, que ele fala: eu sou o que sei, passando para eu sou o quanto consigo me adaptar. Então, isso me chamou bastante atenção. Eu acho que ela diz muito desse momento que a gente está vivendo, né? Também acho que tem uma outra frase aqui, que é sobre, esse é o Mike, vice-presidente da Deloitte, é uma das palestras que eu mais gostei. O Mike trouxe, distensionou um pouquinho aquele negócio de organizar todos os dados, fazer programas de IA em toda a organização. Cara, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Pega uma área, melhora os dados daquele segmento, daquele setor, aplica IA. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Também não, aquela pergunta que eu fiz para o Capra ontem, né? Não dá para resolver todos os problemas de dados para depois resolver todos os problemas de IA. Mas também não dá para esperar uma coisa depois da outra. Então, pega um setor, pega uma área, aplica a jornada de dados, busca uma solução de inteligência artificial para atuar com aquelas informações, e com isso tu vai gerando resultado, vai conquistando as pessoas, vai conquistando patrocínio dentro da tua organização. Então, amplitude é a nova profundidade, porque o futuro favorece os lean it all em detrimento dos know it all. Então, ele também defende o conceito, né, de mais generalistas. Ele está falando que os especialistas entrarão em extinção e o futuro pertence aos curiosos. Esse é o vice-presidente da Deloitte. Amplitude é a nova profundidade, a frase do vice-presidente da Deloitte. O presidente da IBM, presidente global da IBM, fala que para ele o valor da tecnologia não está na invenção. É claro que nós amamos invenções, mas o valor vem das pessoas usarem as tecnologias. Eu me lembro uma frase que eu falava há algum tempo atrás, já nas palestras, que era, eu acho que era do Deixa eu ver, de Clayton. Não lembro o autor da frase, mas ele dizia que a sociedade ela promove uma revolução quando ela não é quando ela adota uma nova tecnologia, mas é quando a sociedade adota um novo comportamento que as revoluções acontecem. Quando vira um comportamento é que se constrói uma revolução, uma grande transformação. Não é com a adoção da tecnologia, mas é com a mudança. E aí eu gostaria de destacar aqui, como eu falei para vocês, que lá no SXSW também teve palestrante brasileiro. Esse Alisson Notri é um brasileiro neurocientista e ele é um dos nomes mais reconhecidos hoje do mercado, mais conhecido hoje nesse tema no mundo. Ele trata do tema da revolução dos minicérebros. Se pudermos entender como o cérebro funciona, como ele aprende, podemos revolucionar a IA. Se podemos criar minicérebros em laboratórios, até que ponto estamos longe de criar consciência? Motri, ele lidera hoje um dos laboratórios mais inovadores do mundo na Universidade da Califórnia. E ele fala que se você ensina uma criança o que é uma bola, ela entende facilmente. A inteligência artificial não funciona assim. Exige enormes quantidades de dados e energia. Se pudermos entender, então, como o cérebro aprende, a gente pode, sem dúvida nenhuma, revolucionar com o uso da IA. E ele também fala que o cérebro é a última fronteira da ciência. Estamos começando a desvendá-la célula por célula. Enquanto se apresentam imagens, ele apresentava lá imagens microscópicas dos minicérebros sendo desenvolvidos. Então, é muito legal ver um brasileiro sendo referência global, tratando desse tema, né? Então, se estamos criando cérebros melhores e mais resistentes, estamos olhando para o futuro da medicina ou para a evolução da própria humanidade? Essa pergunta ficou no ar. Obviamente não se tem a resposta, mas é algo que nos provoca, nos
nos move para estudar cada vez mais sobre esse tema e nos dá orgulho, né, de saber que tem um brasileiro liderando isso, sendo referência global nessa temática que só vai avançar demais. E quando a gente fala, né, nesses computadores biológicos, e a Amy Webb, que foi aquela futurista que eu falei para vocês na abertura, ela falou do primeiro computador biológico comercial e já citou 2 startups. A primeira delas é essa Corticial, de forma muito rápida, isso chamou bastante atenção. E tudo isso precisa de quê? De energia, de infraestrutura. Por isso que a gente fala, né, que a gente trouxe os alertas, fazendo a reflexão sobre a necessidade de repensar a questão da sustentabilidade envolvendo esse alto consumo de energia gerado pelo uso intensivo da inteligência artificial. Então, hoje a gente tem grandes empresas de tecnologia pensando em como, né, como diminuir esse grande consumo, como reduzir o custo e também reduzir o impacto ambiental. A gente tem várias empresas pesquisando sobre isso, apresentando soluções. Isso é um dos grandes problemas da atualidade, né? Como é que a gente torna isso mais sensato, né? Impactando menos a humanidade através da sustentabilidade. Então, também a Deloitte falando, né, que hardware está devorando o mundo, dispositivos incorporados a IA, Internet das Coisas, data center, robótica física. É um grande momento aí onde a gente tem que repensar toda essa infraestrutura necessária para suportar todo este avanço tecnológico. Também a questão da computação espacial chamou atenção, vários lançamentos acontecendo, né? O Vision Pro, que foi lançado no ano passado pela Apple, né? E outras tecnologias que vêm caminhando para esse movimento da computação espacial. A gente vê outras tecnologias sendo lançadas por várias empresas, tecnologias que estão impactando a sociedade, tecnologias que vêm prometendo uma grande evolução. E o SXSW também, a gente teve a presença do Joe Maeda, que é vice-presidente de engenharia da Microsoft. É uma palestra sempre muito aguardada, esse ano ela foi menos impactante, um pouco tímida, mas ele fala sobre a experiência digital estar mudando, né? Estamos saindo da experiência do usuário e entrando na experiência do agente, onde os sistemas operam entre si sem precisar de interação humana o tempo todo. Ou seja, é a IA conversando com a IA, interagindo com outra IA. A gente vai ter que ter a maturidade de entender o quanto a gente pode delegar para um agente de IA desenvolver algumas atividades ao nosso favor. A Amy Webb também trouxe a questão dos agentes de IA definindo seus próprios objetivos, executando decisões complexas e incrementando a expertise humana. A CB Insight, quando a gente lançou lá o relatório esse ano, fala de empresas investindo em infraestrutura que garantem uma escalabilidade e confiança para os agentes de IA. Agentes de IA baseados em LLMs, os modelos de linguagem, capazes de executar tarefas completas de forma independente, como transações e tomadas de decisão. Esse é o grande desafio, como é que a gente consegue delegar, escolher bem, definir o que esse agente de IA pode fazer por nós. De novo a Deloitte, né, falando a IA pode se tornar totalmente focada na execução, comunicação de IA para IA, agentes se comunicando de forma eficiente, reduzindo a necessidade de especialistas, deslocamento e criação de empregos, funções mudando, mais habilidades de IA continuam essenciais, privacidade e segurança, energia e recursos, liderança para o futuro, né? Líderes devem inovar abandonando práticas obsoletas. A Sabrina trouxe antes, né, um pouco dessa provocação sobre o novo papel, o papel da liderança. Aí a minha provocação ela segue no caminho do líder entendendo como usar a IA a seu favor. Como liderar pessoas e incentivá-las para que elas usem IA, para que elas tenham melhor qualidade de vida, para que elas entreguem melhor resultado, mas é muito difícil essa equação, mas esse é um desafio da liderança nessa era da inteligência artificial. Ele não pode negar que a gente vive um momento de IA, que ele tem que preparar as pessoas, que ele tem que capacitar as pessoas para usarem a IA. Nenhuma nova gestão, nenhum novo começo deve
ter o seu start sem antes planejar como que eu vou preparar as pessoas, como que eu vou escolher as pessoas certas e incentivar que usem a inteligência artificial ao seu favor, a favor da organização, para que ele tenha melhor resultado. Na gestão pública que a gente tem o desafio da gestão de 2 anos, onde tudo é muito rápido, a inteligência artificial é uma ferramenta incrível para todo esse desfecho, para conseguir planejar, entregar bons resultados em 2 anos. É possível, mas tem que hoje usar as tecnologias que estão à sua disposição. Não há como negar, não há como não reconhecer esse momento. E é super importante esse alerta, né? Pensar aonde que eu vou usar a inteligência artificial na organização. O Peter Diamond já dizia que em pouco tempo a gente vai ter 2 tipos de empresa, 2 tipos de organização. A que usa a inteligência artificial e a que não existe mais. Escolhe qual delas você vai querer dirigir, qual delas você vai querer estar participando. Aquela que usa inteligência artificial ou aquela que em pouco tempo vai deixar de existir. Então, e agora, né? Precisamos pensar nas pessoas, nos novos modelos de trabalho. Eu já estou entrando aqui para a minha conclusão, para não passar muito no meu tempo, né? Mas é por isso que é muito legal participar desse movimento, participar de eventos como esse XSW, porque ele gera esses alertas, ele traz as tendências tecnológicas, mas vem uma grande preocupação com o humano, com essas questões de usar a favor das pessoas a tecnologia, de saber escolher as tecnologias adequadas para aplicar nas nossas organizações. Se não priorizarmos relacionamentos saudáveis no ambiente de trabalho, perdemos produtividade, criatividade e engajamento. O segredo está em cultivar conexões reais dentro e fora das empresas. Essa foi a mensagem principal da palestrante de abertura do SXSW. Então foi muito legal porque ao mesmo tempo tinha num palco um CEO, uma CEO de uma grande empresa, no outro palco um médico, no outro palco um psicoterapeuta, no outro um neurocientista. Então essa conjugação de segmentos, de setores, de profissionais de esferas diferentes, a combinação disso é que gera todas essas discussões e a criação de soluções para uma humanidade mais humana, para o futuro mais humano, para que o humano realmente seja a figura de destaque de tudo isso. Para mim, uma das principais lições desse evento é a IA para tornar o humano mais humano, e não para substituir o humano no seu trabalho, é para ajudar ele, é para deixar, para possibilitar que ele tenha mais qualidade de vida, para possibilitar que ele realmente seja uma pessoa mais feliz, mais completa. Aqui também, esse consultor falando que o trabalho não vai desaparecer, mas a forma como ele é distribuído, remunerado e valorizado será radicalmente diferente. O profissional que prosperará nesse futuro será aquele que não depende de um único empregador, mas constrói sua carreira como um portfólio de habilidades, projetos e colaborações estratégicas. E aí, assim, para encerrar, né, para encaminhar o final, esse futurista falando que quando esperamos que o futuro seja um desastre, adivinha o que acontece? Nós criamos esse desastre, porque o futuro que podemos fazer é aquele que imaginamos. Então, a gente tem condição de ter um futuro melhor, mas a gente precisa ser otimista. Só ser otimista somente adianta? Claro que não. Eu tenho que ir para a ação, eu tenho que ir para a mão na massa, eu tenho que tomar iniciativa, eu tenho que ter atitude, eu tenho que buscar me preparar. E as organizações, o que elas podem fazer? Quais são as recomendações? As organizações precisam agir e agir agora. Aproveitar a IA como diferencial estratégico. Garantir a segurança digital e a conformidade regulatória. Adotar infraestrutura escalável e sustentável. Automatizar processos sem comprometer transparência e ética. E transformar o papel da liderança e da força de trabalho. Essas são as recomendações para as organizações. Esses são os alertas gerados para todo líder da organização. Então, com isso, eu agradeço a atenção de vocês. Eu espero que vocês aproveitem algum dado, algum insight da apresentação. De novo, quem quiser que eu compartilhe, eu posso compartilhar esse material, mas também compartilhar todos os materiais desenvolvidos lá a partir da SXSW, também o relatório da MWeb, de 1000 páginas de tendências. Mas o convite que eu quero fazer com vocês aqui é que não se acomodem, não
Não fiquem no aguardo de uma solução mágica, de alguém que vai ajudar, de alguém que vai fazer por ti. Cada um de nós tem a responsabilidade de se atualizar, de entender o minimamente possível, mas entender sobre o que está acontecendo. O mais básico de inteligência artificial, todos nós somos capazes. Hoje, num aplicativo do ChatGPT no celular, tu pode conversar com ele, trocar ideia com ele, formar uma opinião, falar sobre um projeto, falar sobre preparar uma fala, preparar uma apresentação, falar sobre uma negociação, qualquer coisa. Usem, comecem. Quem ainda não teve experiência com alguma IA generativa aqui, levanta a mão. Alguém não teve ainda experiência nenhuma? Isso é ótimo. Há pouco tempo atrás, seria todo mundo levantaria a mão. Então, a gente vive um momento diferente. Vamos aproveitar as ferramentas, vamos aproveitar esses insights gerados durante todo esse evento aqui, mas não voltem para casa sem aplicar alguma coisa nova. Não voltem para casa sem uma nova prática, sem uma nova tecnologia, um novo aplicativo, uma nova ideia, um projeto, porque aí vocês vão estar, deixando de aproveitar melhor um evento que foi pensado para proporcionar muito conteúdo, muitas experiências para vocês. Muito obrigado pela atenção.